Tema de hoje, aprendendo a dizer basta. Aprendendo a dizer basta. Baseado no texto bíblico de Êxodo 20, não cobiçarás. Estamos estudando os 10 mandamentos. E precisamos nos lembrar que Jesus nos ensina algo, falamos sobre isso aqui no domingo passado, que nossa justiça tem que exceder a justiça dos fariseus. A nossa prática do mandamento, ela tem que ser sempre, ter um plus nela, um algo mais. Completar algo, complementar algo da nossa prática dos mandamentos. Então não é só uma questão, por exemplo, de não roubar, mas de contribuir algo na vida de uma pessoa. Foi o que nós vimos no domingo passado. Para hoje nós vamos entender o seguinte, não é só não cobiçar, não saber os nossos limites, não é só não querer ter o que é do outro, mas como cristãos, por que não repartir algo, investir algo também na vida do outro, poder dar um passo além na vida do próximo? E eu mostro como exemplo um texto que Jesus ensina esse mandamento na prática. Em Marcos 10, de 17 a 29, chegou um rapaz para Jesus e ele pergunta: mestre, o que eu posso fazer para experimentar a vida? Eu quero ter o melhor da vida de Deus na minha vida. Esse era o entendimento que eles tinham sobre vida eterna. Não acredito que o texto estava falando sobre o céu. E Jesus então fala: você conhece os mandamentos? Sim, conheço. E Jesus cita para ele diversos mandamentos. E o rapaz responde: todos esses eu tenho praticado desde tenra idade. Aliás, a razão do sucesso daquele homem era isso. Era um homem de bem, era um homem bom, era um homem que tinha experimentado muitas coisas boas na sua vida. Mas Jesus não citou este mandamento. E Jesus então diz para ele: faz uma coisa, vai, vende tudo que você tem, dá o dinheiro aos pobres, e você vai ter um tesouro diante de Deus. O rapaz saiu triste. Era dono de muitas propriedades. E não conseguiria sequer dar um passo nessa direção. Eu acho que a maioria de nós aqui diríamos que o rapaz já era um sucesso na vida. Tinha dinheiro, era novo ainda, um bom moço, um bom comportamento, no bom sentido, um bom religioso. Só que Jesus falou que ainda havia algo que faltava na vida dele. O ensino de Jesus é sempre revolucionário. Jesus sempre pega o nosso calcanhar de Aquiles. Ele sempre mostra o que a gente não está vendo. E Jesus fala para o rapaz que na vida dele faltava uma coisa, e essa era a prática do 10º mandamento. E esse mandamento, o rapaz não estava conseguindo seguir. Como eu posso vencer a cobiça? Eu quero dar aqui algumas dicas para os irmãos, resumida em 3 delas. A primeira é: aprenda a ser generoso. Em Marcos 8, 36, Jesus diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida de sentimentos? De que adianta ganhar o mundo inteiro e não sentir sensações na vida? De que adianta ganhar muito dinheiro e virar uma máquina, virar uma coisa? De que adianta ganhar muito dinheiro e não ter tempo para brincar com os filhos? Porque você não tem nem disposição para rir com eles. Você chega em casa tão irritado, com tanto trabalho dentro da tua cabeça, que você não consegue sequer brincar com seus filhos. E Jesus pergunta: de que adianta? De que adianta você ganhar muito dinheiro e perder o amor e a admiração da sua esposa? Para o pessoal do trabalho, você é um sucesso, você é o cara do dinheiro. Para sua esposa, você é um insuportável. Você só pensa na sua realização pessoal. De que adianta ganhar muito dinheiro e perder os amigos? De que adianta ganhar muito dinheiro e não ter com quem gastar? Eclesiastes 4, de 7 a 9, ele diz assim: eu descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol.
Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem, note a expressão quem, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é um absurdo. Viver para o trabalho. De que adianta ter dinheiro e não ter com quem gastar? Nós estamos numa época de um dos maiores crescimentos financeiros do nosso país, talvez da nossa geração, tem sido o maior. E eu te pergunto, como vai ser o seu coração se você enriquecer? Ou melhor, como é que está sendo o seu coração? Eu estou vendo bastante crianças aqui, pais, por favor, mantenham suas crianças perto de você ou encaminhe-as para o Ministério Infantil, por gentileza. Esse momento é um momento que as pessoas precisam de concentração para ouvir a mensagem. Por favor. Obrigado. O que está acontecendo com o seu coração agora que você tem mais dinheiro e mais conforto? É interessante esse detalhe do mais conforto. Ontem eu vi uma notícia, estava acabando de chegar de uma ministração numa igreja presbiteriana com uns irmãos muito queridos que eu estive lá, e fui rever meus temas para hoje, as postagens que eu iria fazer, e vi alguns irmãos dizendo aqui que se reuniram, um grupo de jovens da nossa comunidade, jovens adultos já, gente que já tem provavelmente sua vida financeira já determinada, já resolvida, que saiu nas ruas da cidade para dar alimento para moradores de rua e debaixo de chuva. O que está acontecendo com o seu coração à medida que você está tendo mais conforto? Você tem o mesmo coração disposto a servir que você tinha antes? Para alcançar o sucesso segundo Deus, Jesus disse àquele moço: uma coisa só te falta, rapaz, te falta a generosidade. Gente, vamos jogar aberto sobre generosidade. Tem muita coisa hoje em dia que chamam de generosidade, mas não é. Tem gente, por exemplo, que dá dinheiro no semáforo e acha que está sendo generoso. Eu confesso para você, não estou dizendo que seja certo ou errado agora, não estou falando do caráter moral da sua atitude. Mas na maioria das vezes é dó, é sentimento passageiro, ou até desencargo de consciência, mas não generosidade. E eu digo mais, mesmo aqui entre nós, a nossa comunidade, nós temos por doutrina, por consciência cristã, que nós temos que nos envolver com trabalhos sociais e obras sociais. Inclusive, nós desempenhamos um trabalho social aqui na nossa comunidade, que dá até, me permita a expressão aqui, dá até um certo orgulho de ver o primor e como é feito e como é organizado. No entanto, eu quero dizer para você que só você fazer parte dessa comunidade não faz de você automaticamente alguém generoso. Mesmo quem trabalha no centro social pode estar ali fazendo simplesmente uma máquina administrativa funcionar e ainda assim não está sendo generoso. Nós somos a geração do status falso. Nós somos a geração plástica, o que vale é a aparência. O que é que você vê hoje em dia das pessoas? Todo mundo mostrando talvez aquilo que não é. Um parêntese, uma jornalista conta que uma manhã ela acordou e não estava bem naquele dia, não estava bem. Abriu suas redes sociais, o seu Facebook, e foi ver suas amigas, e viu todas suas amigas alegres, felizes, sorridentes, em lugares paradisíacos, todas lindas, e aquilo só fazia se sentir mais para baixo ainda. Mas ela fez uma coisa, ela olhou para a sua rede social, o que ela postava, e ela viu as suas fotos, e ela estava linda, maravilhosa, bonita, em lugares paradisíacos. Nós somos uma geração de fachada. Ao nosso redor, nós estamos inseridos numa sociedade materialista, onde o sucesso de uma pessoa é medido pela quantidade de bens que ela possui, ou pelas marcas de roupa que usa, ou pelos lugares que ela frequenta. Você vai tirar uma foto, por exemplo, um selfie, né? Você então tira uma assim, lá no fundo assim, Hard Rock Café. Ah, beleza, isso aqui vai bem. Bar do Zé, não vai sair. Não vai sair.
Depende do lugar onde você frequenta. Depende da roupa que você está. Por isso tem um montão de gente por aí que desfila grifes e marcas, mesmo não tendo dinheiro para isso. Já que eu não tenho dinheiro para comprar, eu vou ali e compro só um adesivozinho e mando a mulher costurar. Só para parecer que é. Me permita uma expressão bem paulistana, e era lá de casa essa: como tem gente metida nesse mundo. Meu Deus do céu. E eu não estou falando da classe rica. Aliás, eu e minha esposa já chegamos a uma conclusão. Quem fica mostrando o que é, de fato não é, porque se fosse não precisava mostrar. Tem gente que fica preocupado com status e em impressionar as outras pessoas. São tolos de querer parecer aquilo que não são. Que chegam ao ponto de comprar coisas que não precisam, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que nem sequer gostam delas. Tolice. Infelizmente, esse falso sucesso da aparência chega até mesmo a ser incentivado por alguns grupos cristãos. Eu já vi tanta pregação em torno disso. Incentivam pessoas pobres a gastar dinheiro que não têm, só para, entre aspas, se vestir como um príncipe. Que baboseira, não tem outra. Se vista como um príncipe e sai no meio da rua, você vai ver que ridículo que é. Sabe aquele sapato voltado assim para cima, tal, aquela roupa cheia de brilhantes? É ridículo. Isso chama-se torcer a palavra de Deus para iludir ou enganar pessoas. Olha só o que Paulo escreve na carta aos Coríntios, ele diz assim: antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos, porque tem outras intenções por detrás disso. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Irmãos, não se enganem, está cheio de falso profeta e de falso apóstolo por aí. Segundo aos Coríntios 2,17, diz: ao contrário de muitos, nós não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. É assim que a palavra de Deus tem que ser apresentada. Jamê Nobre me ensinou algo muitos anos atrás, guardo bem isso até hoje. Tem gente que confunde o evangelho e cria um outro evangelho. Evangelho significa boas novas e não boas coisas. É essa confusão que fazem. Qualquer coisa que anuncia satisfação do coração, boas coisas. Tem gente que busca a sua segurança nas boas coisas. Se tiver boas coisas, então ele vai achar que a sua vida é feliz. Tem gente que está tão insegura com relação ao dia de amanhã, que crê na ideia que quanto mais bens materiais essa pessoa tiver, mais segurança ela vai ter. Boas novas é outra coisa. Boas novas é o evangelho transformador do Senhor Jesus. É o evangelho que proclama que a nossa vida pode ser sim transformada, mas é pela cruz de Cristo. Se está tudo errado na sua vida, só tem um jeito de consertar as coisas na sua vida. É morrendo para si mesmo e ressuscitando uma nova pessoa. Isso só é possível através do arrependimento dos nossos pecados, da decisão que eu não vou mais governar a minha vida, da decisão de que eu vou deixar a minha vida nas mãos de Deus. Isso sim é uma genuína conversão. É na cruz de Cristo que nós somos transformados. Ali nós somos, como diz lá em Gálatas 2:20, que nós somos crucificados com Cristo. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. Isso é conversão, meu irmão. Isso é nova vida. Boas novas, não boas coisas. É possível você não ter nada e ser feliz. É possível ter situação precária de quase fome, ou até de fome, e ainda assim o seu coração estar feliz. Quem anda com Deus, vê isso dessa maneira. Então ele, ao invés de pensar em quanto eu vou ganhar, ele pensa em quanto eu vou dar, quanto eu vou abençoar, quanto eu posso repartir.
Isso tem tudo a ver com amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Note, Ele deu. Quem ama, dá. Jesus nos dá o exemplo. Deus nos deu o exemplo do que é ser generoso. Deu porque amou. Amou, por isso deu. Primeiro se ama, depois dá. Então a generosidade é fruto da prática do amor. Você pode até dar sem amar, mas você nunca vai conseguir amar sem dar. Quem ama, dá. Eu lembro que há um tempo atrás eu procurei desmistificar aqui na Carisma essa questão de dízimo, porque tem muito crente que ainda dá dízimo com medo de ser amaldiçoado do diabo, cirandar na sua vida. Isso, eu insisto em dizer que nenhuma maldição, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Você é livre. Eu não acho que você tem que dar o dízimo ou ofertar somente com medo de ser amaldiçoado. Longe de mim isso. No entanto, eu te digo uma coisa. Eu acho difícil alguém dizer que ama a Deus e não é aberto para dar. Quem ama, dá. Quem ama, abençoa. Quem ama é generoso para com a família, para com o vizinho, para com amigos. Generosidade passou a fazer parte da sua vida, porque quem ama faz isso. Quer vencer a cobiça? Quer praticar o 10º mandamento? Então, primeira coisa, aprenda a ser generoso. Segundo, aprenda a servir. Para falar sobre servir, eu começo falando do oposto de servir. A avareza. Eu preciso deixar claro aqui que eu não estou falando dos ricos, eu estou falando dos avarentos. Isso porque se popularizou a figura que se faz de um avarento, é que a figura de um avarento é um homem rico e mesquinho. A avareza, ela não está ligada com o montante de bens que você possui, mas sim quanto o seu coração está ainda preso nas coisas que você possui. O indivíduo ele pode ter pouco e ser avarento, porque é apegado no pouco que tem. Quando você dá mais valor a coisas do que a pessoas, você é avarento. O avarento não serve às outras pessoas só para não estragar as coisas. O avarento não chama a gente na casa dele, porque não quer estragar a casa. É avarento, ele é apegado a coisas. Jesus disse assim em Mateus 6, onde estiver o seu tesouro, aí está também o teu coração. Ele colocou o coração nas coisas. Quem coloca o seu coração em gente, fica mais humano, se humaniza. Mas quem coloca o seu coração em coisas, me permita o neologismo, mas você se coisifica. Você fica coisificado. Tem mais avarento no mundo do que você imagina, querido. Há muitos avarentos, até camuflados de pessoas generosas. De generoso mesmo não tem nada. É aquele pai, por exemplo, que orgulha tanto do brinquedo que comprou para o filho, que proíbe o filho de pôr a mão. Comprou o brinquedo, é maravilhoso, põe lá e a criança vai mexer. Não, não pode. Que isso? O brinquedo vira um troféu para ser apreciado. Mas a generosidade ou o serviço é coisa de gente adulta, não é coisa de criança. Criança gosta de ser servida. Você conhece na sua casa, se você tem criança, sabe muito bem. Quem que serve? O adulto, o responsável. É assim. Quando a gente era criança, você deve se lembrar do egoísmo que você tinha. Lembro-me uma vez, Magda, minha esposa, me contando, quando criança, como ela com os irmãos brigavam para quem ia ficar com aquele bico do pão, do filão, sabe? Você já brigou por isso também, né? Já brigou. Sabe aquela de chegar mais cedo do que os outros, ir na geladeira e comer o pedaço de bolo que era do outro e depois dar uma de miguelão? Hã? Pois é, quando eu era criança, eu tinha dessa, mais novo. Filho caçula é uma maravilha. A minha irmã olhando aqui para mim, que ele já me fuzilar, lembrando de um monte já. Mas tem uma que tem a ver não com a minha irmã, mas com o meu irmão.
Eu me lembro uma vez nós ganhamos uns pedaços de bolos e assim meu irmão guardou 2 pedaços para ele, para comer depois. Claro, eu cheguei na geladeira, vi o pedaço, ó, mandei ver. Meu irmão vem uma hora assim e fala assim, tinha 2 pedaços de bolo aqui, agora só tem um, pode me explicar isso? Eu falei, posso, eu não vi o outro. Coisa de criança, criança egoísta. Hoje, é claro, nós não brigamos por essas coisas, porque nós crescemos. Crescemos só por fora, porque muitos de nós continuamos egoístas, do mesmo jeito como era criança. A mesma criança que dá o miguelão dizendo que não comeu pedaço de bolo, você faz isso na hora que você está voltando do trabalho à tarde, no busão. Você está lá no busão, chega uma senhora perto de você, você faz assim, ó, para não dar lugar. Finge que está dormindo. Olha para o lado, olha para a janela, né, para não ver a pessoa aqui. Queridos, seguidores de Jesus são chamados a serem diferentes disso. Nós aprendemos com o nosso mestre que nós estamos aqui para servir. Servir com o que nós temos, servir com o que nós somos. Alguns irmãos aqui na Carisma, voluntários, são exemplos vivos disso. Cooperadores, músicos, professores das crianças, gente que entendeu que existe para servir, eles vêm para servir aqui. Se tudo saiu bem e serviu todo mundo, estão felizes. Gente assim está seguindo Jesus. É gente que serve. Jesus disse que quem quiser ser grande entre vocês, será esse o que vos sirvam. Eu quero dizer para os irmãos que os grandes aqui no meio da nossa comunidade não são aqueles que mais apareceram aqui na reunião, gente que você está ouvindo falar, gente que você viu aqui na frente cantando, não são esses os maiores, não. Os maiores são aqueles que serviram e não apareceram, que estão aí, ó, nos cantos trabalhando para que tudo isso aqui ocorra da melhor maneira possível. Olha que lugar limpinho que você entrou, gente fez isso aqui. Então vamos aprender a honrar os maiores entre nós. Esses são os gigantes da fé no nosso meio. Amém, queridos? Então, quer vencer a cobiça? O 10º mandamento nos ensina a ser generosos e a servir. E terceiro, aprenda a agradecer. Não há nada de errado em nós estudarmos, crescermos, ganhar bons salários, ter bons empregos. Nem é errado adquirir coisa, nada de errado em você trocar sua televisão lá de 24 polegadas por uma de 50 ou 60, nada de errado, está dentro das suas contas, a possibilidade, nada de errado. Não é errado você ter dinheiro, não é errado. Eu quero, na verdade, que na área financeira, meu querido, você cresça, prospere, enriqueça, e tenha o suficiente para realizar seus sonhos, mas o que eu quero te dizer é que nós precisamos permitir que Deus sonde o nosso coração e nos ajude a entregar para Ele qualquer resquício de egoísmo, de avareza ou de materialismo que possa haver em nós, para que a gente não apegue o nosso coração com o fator riqueza. Você percebe que o seu coração é avarento ou materialista se você sente prazer em ter adquirido coisas, mesmo que para isso tenha sacrificado pessoas e relacionamentos. O materialista, ele avalia o seu sucesso pela quantidade de bens e riquezas que ele adquiriu. Mas ele disfarça e chama isso de, vou dar uma vida melhor para os que estão perto de mim. Está ganhando muito, mas está perdendo a sua alma. Deixa-me dizer uma coisa muito clara com você. Se você, em nome de querer dar o melhor para a sua família, você está sonegando, está roubando, está fazendo negócios ilícitos, eu quero te dizer que isso que você pratica chama-se pecado. É errado.
é errado. Você está se tornando um materialista. Você está perdendo a sua alma. Se livre desse mal. Confesse esse pecado para Deus. Resolva esse problema na sua vida. Ande com vida correta. Para de ficar atrás de dinheiro fácil. Uma pessoa uma vez insistiu demais comigo numa conversa, Nésio, por que você não faz aqui um marketing? E aí vem aqueles nomes, né? Marketing de nível, multinível, de rede e tal, onde você coordena o povo, que outros coordenam outro, você vai enriquecer e tudo mais. Falei, isso, e vou vender minha alma para o mercado. Estou fora. O que eu aprendi na Bíblia Sagrada é do suor do seu rosto comerá o seu pão. O dinheiro que eu ganho é do meu salário, são de horas trabalhadas, doadas, trabalhadas, insistidas, consagradas àquilo, porque eu faço isso para Deus. É assim que se ganha dinheiro. Dinheiro ilícito não tem que entrar dentro da tua casa. Dinheiro ilícito não tem que entrar dentro do seu bolso. Isso é avareza. E longe de nós toda a avareza, todo amor ao dinheiro. Cuidado, ganhar o mundo e perder a alma é muito grave. O generoso, ele reconhece que tudo que ele conquistou foi dado por Deus. E numa atitude de gratidão, ele retribui isso dando. Ele não retém o que foi dado. Eu acho linda aquela oração. Vou ler 3 textos da Bíblia aqui, um após o outro. Eu acho linda aquela oração que Davi faz quando ele vai ofertar algo para Deus em Crônicas 29. Diz assim, tudo vem de ti, nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Que coisa linda. Que reconhecimento. Tudo que eu tenho veio do Senhor. Alguém diria, não, é fruto do seu trabalho. Tá, mas quem me arrumou o trabalho? Quem me deu saúde? Quem é o meu dono? Aliás, eu estou vivo por quê? Foi de Deus. Tudo veio dele. E quando eu contribuo, quando eu oferto, quando eu dou para alguém, quando eu abençoo, eu simplesmente estou retribuindo a Deus aquilo que veio das mãos dele. E é nisso que está a felicidade. Em Atos 20, Paulo cita palavras de Jesus dizendo a maior felicidade em dar do que receber. Você experimenta a felicidade quando você faz isso. Jesus completa isso em Lucas 12, dizendo, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não é a sua casa que faz a sua vida, não é o seu carro que faz a sua vida. Versículo 31 desse texto diz, busquem, pois, o reino de Deus, e todas essas coisas, seja comida, roupa, carro, estudos, namorado, namorada, cônjuge, filhos, netos, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nosso problema é que a gente sempre está querendo mais e não curte aquilo que nós já temos. A propósito disso, um texto de Provérbios chega a ser cômico. Ele diz assim, o desejo das pessoas são como o mundo dos mortos, sempre há lugar para mais um. Deixa eu falar uma coisa para você. Não queira ter demais. Tem muita coisa boa que Deus criou, mas o excesso disso pode te causar problemas. Água é uma maravilha, mas ninguém quer uma enchente. O vento é uma delícia, mas ninguém deseja um furacão. O problema com o dinheiro é que a gente nunca sabe quando é o bastante, e aí a gente nunca acha que já tem o suficiente. É incrível isso. Essa é a pergunta, por que sempre a gente está querendo mais? Teve uma pesquisa que foi feita, muito próxima aqui de nós, num dos bairros aqui, muito próximo de nós, um dos bairros mais ricos da grande São Paulo, e apontava uma coisa, que o que todas as pessoas mais queriam era ganhar mais um pouquinho. Isso nos bairros mais ricos da grande São Paulo. O texto que nós estamos estudando, no 10º mandamento, diz, não cobiçarás. O que é cobiça? Cobiça é um desejo incontrolável de adquirir. Você tem que ter, porque tem que ter, porque tem que ter. Eu tenho que ter o último.
produto da linha. Você comprou um produto e está curtindo aquele produto, e aí vem o anúncio. Vai ser lançado daqui a um mês a versão 2.11119. Você fala, eu tenho que ter esse, eu tenho 2.1118. Eu preciso ter. E você ainda volta na loja para negociar as prestações que você já está pagando desse, para ver se você acrescenta e pega o próximo. Veja, queridos, adquirir em si não é problema. Aliás, Deus criou você assim. Veja bem, você tem que aprender a saber lidar com esses conflitos da nossa humanidade. Quando a gente olha e observa ao nosso redor, nós vamos ver algumas coisas. Por exemplo, os passarinhos, eles nascem com o desejo de adquirir a sua propriedade. Por isso eles saem atrás de gravetos para construir o seu ninho. Deus, por exemplo, Ele recheou o mundo com tanta coisa maravilhosa, e Ele colocou em nós o desejo de adquirir, de usufruir, também de conquistar. Não é esse o problema é o demais. O problema é quando esse desejo já se tornou doentio. Por isso, Deus também colocou alguns limites. Algumas coisas, grave isso, não são suas. Já pertencem a outras pessoas. É por isso que, nesse caso, o desejo de adquirir precisa ser controlado, não cobice o que é do outro. Está ficando cada vez mais difícil na nossa cultura paulistana querer ficar contente com o que já tem. Difícil isso para nós. Somos instigados a sempre ter alguma coisa a mais. Então, como é que eu posso evitar ser tentado a sempre querer mais? Primeira dica para você: pare de ficar se comparando com os outros. A comparação traz muito de infelicidade. Meu filho mais velho me citou uma frase essa semana, me fez parar para meditar. Ele disse assim: a ignorância traz um certo nível de infelicidade. De felicidade, não de infelicidade. A ignorância traz um certo nível de felicidade. Quando a gente descobre algumas coisas, a gente faz comparação e a infelicidade entra no coração. Foi lendo Rubem Alves narrando algo de sua vida. Ele conta assim: eu era pequeno, meu pai havia perdido tudo, e eu não conhecia essa fase rica do meu pai, porque eu era bebê. Quando eu tenho consciência da minha vida, meu pai tinha perdido tanto, mas tanto ele tinha perdido, que precisou morar num casebre velho, emprestado, que estava abandonado de uma fazenda. E ele falou, e foi lá que eu tenho a minha consciência, as minhas primeiras memórias da minha infância. E ele fala assim, eu era feliz. Fogão a lenha. Meu brinquedo eram tocos, eram essas coisas. Eu brincava no barro, brincava no riacho, mexia com planta. E ele fala, eu era feliz. Meu pai começou a recuperar-se. E quando ele começou a recuperar-se, mudamos para o Rio de Janeiro, ele era do interior de Minas, mudamos para o Rio de Janeiro, e a primeira coisa que meu pai fez, com uma questão de dignidade e honra, me colocou numa das melhores escolas que ali tinham, uma escola paga. E eu fui então conviver com meninos de classe média e alta, e ele falou, aí veio a comparação. Meu sotaque interiorano era zoado, meu comportamento era abaixo do deles. Eles tinham coisas que eu nunca tinha visto na vida. Começou a comparação e a infelicidade entrou no meu coração. Às vezes, pais, vocês acham que vocês vão fazer os seus filhos mais felizes, dando para ele brinquedo, roupas de marca ou coisa parecida. Cuidado, talvez você esteja aumentando o caminho da infelicidade para os seus filhos. Pare de ficar se comparando com os outros, porque comparações sempre te levam à cobiça. Eclesiastes 4:4. Eclesiastes 4:4, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, também descobri por que as pessoas se esforçam tanto para ter sucesso no seu trabalho. É porque elas querem ser mais do que os outros. Ficar comparando casas, carros, trabalho, aparência, roupas, isso tudo é besteira.
Como você reage, por exemplo, quando você vê alguém com um belo carro, um carro melhor do que o seu? Você fica olhando para aquilo e falando, ô, lá em casa, né? Você pode ser meu. É de um amigo seu, por que você não pode ficar feliz que teu amigo conseguiu? O mesmo com relação a uma casa melhor. Teu amigo mudou para uma casa melhor, está com um imóvel incrementado. Você entra hoje no Facebook, aquele irmão que você não viu no culto, posta. O cara está lá na Disney, e está rindo e falando, uau, que legal. E aí você fala, ai, que legal, ele passeou lá, né? E aí, onde é que você está? Eu estou em Orlando. E você? Eu fui na casa da minha sogra. Tem uma lição aqui. Aprenda a admirar sem ter que adquirir. Eu não tenho que ter tudo para poder desfrutar daquilo. Se as únicas coisas que você desfruta são as coisas que você mesmo possui, então sua vida vai ser uma vida miserável, porque você não vai conseguir ter todas as coisas. Aprenda a admirar sem ter que possuir. Lembro-me de um irmão que escreveu algo mais ou menos assim na sua rede social, naquele tempo de calor imenso que estava aqui em São Paulo, quase insuportável agora no mês de janeiro, e ele colocou assim: procuro amigo com piscina em casa para um relacionamento sério e duradouro. Gente, por que nós ficamos comparando o que temos com o que os outros têm? É um mal da cultura social do nosso tempo. É um povo inseguro, que mede se está ou não indo bem pelas coisas que possui na vida. Nós até usamos expressão assim, por exemplo, encontrei alguém, aí chego para um amigo e falo assim, poxa, cara, encontrei aquele cara, fulano, lembra dele? Lembro, o cara tá bem, viu? O cara tá bem, um carrão, o cara estava bem vestido. Olha só, como se isso fosse sinônimo de sucesso ou de felicidade. Pode ser que o casamento do cara está na falência. Pode ser que ele esteja com graves relacionamentos com seus filhos. Talvez tudo aquilo que ele tem, ele precisou trair amigo para chegar onde chegou. Talvez ele precisou mentir, enganar e pisar na cabeça de outros, ou lá no trabalho, puxar o tapete de alguém, para galgar lugares e conquistar ou conseguir esse dinheiro que ele conseguiu. O cara está ganhando o mundo, mas está perdendo a alma dele e você está elogiando. 1 Timóteo 6, versículo 9 diz assim, porém, os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Depois dessa pregação aqui, tem um monte de gente que vai falar, pastor, eu vou para outra igreja, que prega mais prosperidade, para eu crescer e tal. Vai, meu irmão. Quero tirar o mundo do teu coração, querido. A cobiça do teu coração, a avareza. Quero tornar você mais humano pela palavra de Deus. Cuidado, as coisas podem controlar você. Você pode ser possuído pelas suas posses, se você não ficar esperto. Pessoas sacrificam valores, a moral, integridade, todo tipo de coisa só para se obter mais dinheiro. Alguns podem até sacrificar relacionamentos por causa disso. Não é esse o caminho que nós aprendemos em Jesus. Como eu posso então evitar ser tentado a sempre querer mais? Primeira coisa, pare de ficar se comparando aos outros. E segundo, curta
o que você já tem. Aprecie o que você já tem hoje e seja grato a Deus. Pare de ser um saco sem fundo, sempre querendo mais. Lembra de Provérbios 27:20? O desejo das pessoas são como o mundo dos mortos, sempre cabe mais um. Uma dica para você: aprecie o que você já tem e seja grato a Deus. Não caia naquela armadilha mental que diz assim: quando eu tiver tal coisa, então eu vou ser uma pessoa realizada. Não é verdade. Você não vai ficar satisfeito. Em pouco tempo, um produto melhor do que aquele vai aparecer no mercado, algo mais moderno, algo melhor, maior, com mais recursos. Quando eu me casar, então eu vou ser feliz. Depois de alguns anos, quando sair o meu divórcio, e eu me livrar desse traste, então eu vou ficar feliz. Ou aquele, quando eu tiver filho, então seremos um casal feliz. Aí não, quando os filhos se casarem, então vamos ser felizes. Você vai ser feliz no funeral desse jeito, meu querido. Você está esquecendo de viver, é isso que você está esquecendo. Pare com esse sofisma. Sofisma é uma lógica ilógica, é uma lógica errada, enganosa. O sofisma de quando, então, quando eu conseguir tal coisa, então, para com isso, é um sofisma. Você é tão feliz o quanto você quer ser. Porque felicidade não está em possuir o novo, mas em curtir o que você já tem. O que você está esperando para ser feliz? Como pai, eu fico triste. Se me esforcei para dar algo para os meus filhos e dentro de pouco tempo vejo aquilo jogar de lado e já querendo outra coisa. Qualquer pai, qualquer pessoa que dá um presente, fica feliz ao ver a pessoa curtindo aquele presente. Deus tem nos dado algumas coisas boas. Não as despreze. Deus tem nos dado gente maravilhosa do nosso lado. Algumas pessoas que são seus amigos, você tem fotos com eles, vai passar a sua vida aí experimentando bons momentos. Lá quando você for velhinho, vai olhar essas fotos, e essas fotos vão te lembrar momentos da sua vida em que você foi muito feliz ao lado dessas pessoas. Você vai esperar lá para reconhecer isso? Ou você pode, de repente, dar uma cutucadinha a quem está aí do teu lado e falar, é agora. Olha que mulher linda que Deus te deu. Selismar, pode falar amém sim, querida. Isso aí a gente sabe, a gente sabe. Eu me uno com você, meu irmão. Olha que marido gostosinho que está aí com você. Aquela barriga fofinha, gostosa, não é? Vai curtir, meu irmão. Vai curtir a vida que Deus te deu. E tem pessoas que ficam o tempo todo querendo adquirir. Tem gente que se viciou em marido, né? Está no 6º casamento. Adquirir um marido novo. Uma marca de maturidade é saber dizer basta. Basta o bastante que eu tenho. Tem duas maneiras de você obter o bastante: obtendo mais ou querendo menos. E eu acho essa segunda mais saudável. Vamos querer menos. Vamos aprender a ser grato pelo que a gente tem. Lembra-se quando Jesus disse em Mateus, no capítulo 6, versículo 28, olhai os lírios do campo. Olha que coisa linda, Jesus nos ensina a parar para observar uma flor. Faz isso hoje, você vai gostar. Repare as coisas boas que já existem no teu lado e não custam um tostão. Nós aprendemos que para ser grato, é interessante que Jesus fala, olhar, e outra versão diz, observai.
Para a gente aprender a ser grato, a gente tem que parar para ver, parar para observar. Quem tem pai e mãe vivos ainda aqui? Levante a mão. Quanta coisa boa seu pai e sua mãe fizeram por você. Vai agradecer agora. Tem mãe? Vai levar flores para ela. Dê uma flor enquanto ela pode cheirar. É agora, em vida, que se faz isso. Não adianta depois de morto. É agora, em vida. Seu marido é lindo. Não é o cara da TV que usa maquiagem. Já disse aqui, você fica gamada naquele cara de TV, quando você vai conhecer o cara é homossexual, não quer nem saber de você, fala feia. Está nem com você. Teu maridão não, ele fala, é você que eu quero. Curte teu marido. Curte tua esposa. Sabe, foto? Faça closes, momentos da beleza de um e do outro. Vou contar uma, vou deixar minha esposa com vergonha. Saímos eu, ela e o Dudu, o André está viajando, saímos eu, ela e o Dudu para comermos alguma coisa. Estávamos num restaurante e ela colocou um óculos, o cardápio, veio elegantemente, veio lá o garçom falar com ela. Ela parou, olhou assim para o cara, eu olhei, estava olhando para ela, naquele momento ela olhando para o cara, eu falei, que gata. Falei, tadinho do garçom. Bambeou as pernas naquele momento. Aqueles olhos assim, lindos. Sua esposa é linda, seu marido é lindo. Seus filhos, vai abraçar, morder, cheirar, vai fazer tudo. É fedidinho, mas é gostoso. Quanta coisa boa Deus te deu. Um amigo meu, pouco tempo atrás, poucos dias atrás, faleceu o cachorro dele. E ele fala, é o jeito dele se relacionar. Ele falou, é como perder um irmão. Eu sei que é isso. Eu tenho marcas até hoje da morte do meu cachorro, do Juca. Saudade do Juca, do Beto, saudade deles. Parece gente para a gente. Tanto que eu chamava Beto Rodrigues de Souza, põe o sobrenome da família. Mas eu curtia os meus cachorros, gostava deles, brincava com eles. Você vai brincar, vai curtir o que Deus te deu. Deus te deu aí filhos maravilhosos, um noivo lindo, marido fiel, esposa extraordinária, amigos muito legais. Gente, igreja, essa carisma que é muito joia. Não é porque eu sou daqui não, mas é bom pra caramba. Eu gosto daqui. Eu gosto desse povo, gosto do jeito desse povo pensar, desse povo ser. Gosto do nosso jeito de cantar, do nosso jeito de entender a palavra de Deus. Amo de paixão esse povo aqui. Essa semana eu vi algumas fotos, alguns fotógrafos da nossa comunidade são mágicos, né? Eles pegam assim algumas cenas incríveis. Eles postaram umas cenas da ceia que eu fiquei assim apaixonado de ver o que eles conseguiram transmitir naquelas imagens. Amo de paixão tudo isso. Pensa, quanta coisa Deus deu de bom para você. Pensa nisso. Então vamos agradecer a Deus por isso tudo. A gratidão vai tornar o meu e o seu coração mais bonitinho. A gente vai deixar de lado a cobiça e vai praticar o mandamento de uma forma muito positiva. Um coração grato ao nosso Deus. Por tudo que Deus fez para você, aplauda o teu Deus. Ele é bom.